Paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre ti e que você receba da gota do sangue de Jesus, do alto da sua cabeça à planta dos teus pés, e que Jesus, ele tenha todo o poder e a autoridade sobre a sua vida. Amém? Deixa aqui o seu pedido de oração. Se você é novo neste canal, já se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Este é um canal de oração onde nós nos encontramos todos os dias para clamarmos ao Pai pela nossa família, casa, emprego e vida. Aleluia! Graça e glória ao Senhor. Vamos estar orando o Salmo 91. Salmo de ataque, de defesa, salmo aonde Deus, ele prova a sua fidelidade, os seus livramentos, a sua força contra todo mal que se levanta contra nós. Ore o Salmo 91 com autoridade e com muita fé. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste com suas penas e sobre as tuas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propague nas trevas, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Somente com os teus olhos contemplará e verá o castigo do ímpio, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. Pisará o leão e a áspide, calcará aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Grande, poderoso, glorioso, majestoso, justo e fiel és tu, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós confiamos, Senhor, no teu agir. Nós confiamos na tua presença. Nós, Senhor, confiamos, Pai. Confiamos, Senhor. Confiamos em ti. E a palavra do Senhor, ela está em Apocalipse 22, no seu versículo 11, aonde diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda ser imundo, o justo continue na sua prática de justiça, e o santo continue a se santificar. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam a prática da mentira. Aleluia! Graça e glória a Deus. A palavra do Senhor, ela que nos diz em Apocalipse 22, o seu versículo 11 até o 15, que foi aonde eu li: que continue os injustos a fazer injustiça,
que continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na sua prática de justiça, e o santo continue a se santificar-se. A palavra do Senhor, ela nos adverte que nós devemos ali, se nós estamos salvos, se nós conhecemos a palavra do Senhor, se nós ali estamos confiando na presença do Senhor, se nós estamos aqui perante o Senhor praticando justiça, se nós estamos nos santificando, cremos que o Senhor, Ele é quem Ele diz que a palavra do Senhor, ela nos alerta, que eis que Jesus Cristo, Ele vem sem demora, e com Ele está o galardão, e com Ele está a recompensa, porque a palavra nos adverte que para quem está praticando a justiça, para quem está se santificando, há ali um galardão. Há ali a promessa, há ali o prêmio ao qual o Senhor Ele entregará. E para quem está ali na imundícia, para quem está ali praticando obras que não provém do Senhor, há para ele um galardão. Há para ele ali um galardão. E para quem está praticando a palavra do Senhor, há outro galardão, há outro prêmio ali que o Senhor Ele dará a cada um. E a palavra diz que eis que Ele vem sem demora, e com Ele está o galardão, com Ele está a retribuição que Ele dará a cada um segundo a sua obra. Então quem pratica a imundície, quem pratica a injustiça, receberá a sua retribuição, e quem pratica ali a obra de justiça, quem pratica a santidade, receberá a sua retribuição segundo as suas obras, segundo as leis do Senhor, segundo ali estão os estatutos do Senhor, porque toda vez que nós lemos a Bíblia, toda vez que nós ali lemos a palavra, toda vez que nós ouvimos, nós temos entendimento do que Deus Ele quer de nós, do que Deus Ele espera de nós. E Ele diz que Ele retribuirá a cada um segundo a sua prática, segundo a sua obra. Então, como está a sua vida? Como você está perante o Senhor? Porque eis que o Senhor Ele virá e Ele retribuirá a cada um segundo ali os mandamentos, a lei, segundo as obras. Você tem buscado ao Senhor? Você tem falado da vontade do Senhor? Você tem ensinado as pessoas sobre o Senhor? Você tem dito que o Senhor Ele vive? Ou você tem roubado, mentido, denegrido, você tem pedido perdão ao Senhor, mas não tem se arrependido, você não tem se apartado do pecado, porque uma hora Jesus Ele voltará. Uma hora Jesus Ele voltará e Ele ali pesará as nossas obras, porque o Senhor, tudo que nós fazemos, Ele está ali vendo, Ele está anotando, Ele está ali nós estamos ali sendo analisados por Deus. E quando chegar o grande dia, Maranata, a hora vem o Senhor Jesus, nós não teremos desculpa para falar: Senhor, eu não sabia, porque todos nós sabemos o que é certo, o que é errado. Todos nós sabemos qual é a lei, o mandamento e o estatuto do Senhor, porque o Senhor Ele nos deixou a Bíblia, e quem lê a Bíblia tem conhecimento profundo do que o Senhor espera de cada um de nós. E a palavra diz que o Senhor Jesus, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o princípio e Ele é o fim. E fala que bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, nós temos que nos lavar no sangue do Cordeiro diariamente. Temos que consertar as nossas veredas. Temos que nos arrepender verdadeiramente do pecado que nós cometemos. Temos que nos prostrar diante do Senhor, pedir perdão, pedir para que o Senhor Ele nos ajude, pedir para que o Senhor Ele nos ensine, pedir para que o Senhor Ele nos limpe, pedir para que o Senhor Ele vá ali nos
direcionando diariamente, constantemente. Devemos clamar ao sangue do Cordeiro para nos revestir, para nos ensinar, para nos direcionar. E a palavra diz que para aqueles que assistirem o direito da árvore da vida e entrarem na cidade pelas portas. Então a palavra nos revela que há uma cidade, que há um lugar do qual o Senhor preparou para entregar aqueles a qual foram fiéis à sua palavra, a quais foram fiéis à sua doutrina, a qual se esforçaram para fazer a vontade do Pai, a qual se esforçaram para viver conforme os mandamentos e a lei de Jesus. E aqui a palavra diz que fora das portas, fora dessa cidade, fora ficarão os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam a prática da mentira. Então, quando nós praticamos ali tudo que não agrada ao Senhor, nós somos retirados da mesa do Senhor. Nós somos retirados da presença do Senhor. Quando nós praticamos a feitiçaria, quando nós praticamos impurezas, quando nós praticamos assassinatos, idolatria, quando nós praticamos a mentira, o roubo, quando nós ali falamos mal do irmão, tudo que nós fazemos que não agrada ao Senhor é posto numa balança, e uma hora esta balança ela será ali medida. Uma hora nossas ações, as nossas práticas, elas serão ali julgadas pelo nosso Deus. E se nós estamos nessas práticas da qual não agrada ao Senhor, nós devemos nos converter, nós devemos pedir perdão, nós devemos abandonar tudo o que não provém do Senhor e voltar aos caminhos do Pai, com o coração quebrantado, com o coração contrido, ali na obediência do Senhor, porque quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, o Senhor, Ele tem ali para nós a balança da justiça. Nós somos ali inseridos na árvore da vida. Nós somos ali inseridos na mesa do Pai. Nós somos ali inseridos na cidade. Nós vamos entrar pela porta e teremos o direito da árvore da vida, porque tudo isso está na palavra do Senhor. O Senhor, Ele diz do começo ao fim o que está sendo posto em jogo quando nós ali fazemos as nossas escolhas diárias contínuas. Tudo que nós escolhemos está sendo ali medido, está sendo aferido. Não brinque com o pecado. Não ache que o Senhor Ele está vendo você praticar o pecado e nada lhe acontecerá. Se aparta do pecado, se aparta do mal, volta para os caminhos do Senhor. Se fortaleça na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele muito tem para você. Amém? Graça e glória a Deus. Busque a presença do Alfa, do Ômega, do primeiro e do último, do princípio e do fim. Porque bem-aventurado aquele que se lava todos os dias no sangue do Cordeiro. Guarda essa palavra no teu coração, busque ao Senhor, se liberta de tudo que não agrada a Deus. Se você não sabe o que agrada a Deus, procure o Espírito Santo, leia a palavra do Senhor, peça entendimento, ore todos os dias ao Senhor, apresentando a Ele a sua vida, apresentando a Ele o caminho, apresentando a Ele tudo que você está praticando, e o Espírito Santo, Ele falará com você, Ele começará a te incomodar sobre tudo o que não provém do Senhor. Toda vez que você começar a praticar algo que não provém do Senhor, o Espírito Santo te incomodará, e você lendo a palavra, o Senhor te mostrará tudo o que condiz com a palavra dele. Amém? Graça e glória a Deus. Vamos estar orando ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Tu és santo, Tu és glorioso, Tu és poderoso, Tu és majestoso, e para onde iremos nós se só Tu tem palavra? Se lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra,
Se luz para o nosso caminho é a tua palavra, forja, Senhor, o nosso coração na tua presença, nos lava, Senhor, com o sangue do Cordeiro, nos purifica, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos. Vem com a presença do Pai, com a presença do Filho, com a presença do Espírito Santo, nos moldando segundo o teu querer, nos moldando segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, segundo os teus estatutos, segundo os teus mandamentos, segundo a tua lei. Que se cumpra em nós, Senhor, a palavra, Pai, que foi liberada de Ti desde o início do mundo, Pai, desde o firmamento. Tu tem planos, projetos, sonhos, propósitos, chamado para cada um que está aqui. Eu, Senhor, te apresento a minha vida, a minha família, a minha casa, a minha empresa, os meus animais, as plantas, Senhor, as entradas, as saídas. Te apresento a minha alma, o meu espírito, o meu corpo, para que o Senhor venha lavando tudo com o sangue de Jesus. Venha separando, guardando, Senhor, para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa a minha transgressão, a minha iniquidade, o meu pecado. Envia o Teu Espírito Santo para que Ele venha, Senhor, me mostrar, Pai, o que provém de Ti, o que não provém, para que eu venha consertar as minhas veredas segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que sempre haverá uma voz atrás de nós dizendo: este é o caminho, e essa voz é o Teu Espírito Santo, que nos direciona e nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, a pessoa, o homem, a mulher, Senhor, que ora comigo neste momento. Apresento, Senhor, a casa, a família, Senhor, desta pessoa, as pessoas que estão inseridas também nos comentários, para que o Senhor venha com justiça, para que o Senhor venha com livramento, para que o Senhor venha com perdão, para que o Senhor venha com conserto, para que o Senhor venha com cura, Pai, sobre a vida de cada um, porque é o Senhor quem faz, é o Senhor quem trabalha, é o Senhor quem opera. Eu nada posso, mas eu me submeto à Tua vontade, ó Yeshua. Eu me submeto à Tua vontade, Yahvé. Eu me submeto a Ti, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para que o Senhor faça a Tua vontade na minha vida, nos meus caminhos, em tudo que tenho, em tudo que sou. Que seja soberana a Tua vontade, não a minha, mas a Tua, Pai. E que o Senhor venha fazendo na vida de cada um que clama ao Teu nome, que roga, Senhor, uma mudança, que roga uma transformação, que roga, Senhor, uma libertação, que roga, Senhor, uma purificação. Queremos ser purificados pelo sangue de Cordeiro. Queremos, Senhor, ser acrescentados na árvore da vida. Queremos, Senhor, ser, Pai, filhos diante de Ti, diante da Tua grandeza. Vai restaurando, Senhor, a nossa mentalidade, vai restaurando a nossa genética, vai restaurando a nossa junta, vai restaurando a nossa visão, a nossa audição, a nossa fala, vai restaurando, Senhor, o nosso espírito, a nossa alma, vai nos restaurando a lei do Teu reino, vai nos restaurando segundo o Teu domínio, ó Deus, vai nos restaurando segundo as Tuas regiões celestiais, segundo a Tua frequência, segundo a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor, a Tua frequência, as Tuas conexões. Nos alinha a Ti, nos traz, Senhor, uma obediência completa e total à Tua palavra, à Tua vontade. Que nós não venhamos ser influenciados, que nós, Senhor, não venhamos nos dobrar aos falsos deuses, que nós venhamos derrubar altares malignos e levantar um altar de adoração a Ti, ó Deus. Que nós, Senhor Deus, venhamos nos apartar do mal para seguir as Tuas veredas, para seguir a Tua vontade. Porque para onde iremos nós se só Tu é o caminho, a verdade e a vida, Jesus? Nós clamamos ao nome de Jesus, nós clamamos a autoridade do nome de Jesus, nós clamamos o sangue de Jesus para, Senhor Deus, restaurar a nossa vida, a nossa família, a nossa parentela, a nossa hereditariedade, a nossa, Senhor, nação. A Tua igreja, Senhor, clama a Ti. Que nenhuma arma forjada venha prosperar, pois estamos guardados pelo sangue de Jesus e temos a marca de filhos de Deus. Nós rejeitamos todo mal, rejeitamos toda contaminação, rejeitamos toda transgressão, todo pecado, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância, Pai. Tem misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o Teu rosto sobre nós, para que se conheça na terra
sobre toda a nação, Pai, o teu caminho, a tua lei, os teus estatutos, os teus mandamentos, porque tu é o nosso pastor e de nada teremos falta, porque nada é maior do que a tua presença, Pai, do que a tua vontade se faz soberano sobre nós. Vem visitando, Senhor, todas as situações. Vem visitando, Senhor, todas as vidas. Vem visitando, Senhor, todas as casas, as famílias, as parentelas que estão nesse momento sendo, Pai, apresentadas diante dessa oração. Aonde essa oração chegar, que o teu Espírito Santo entre, tenha liberdade, faça morada, purifique, santifique, Senhor, esta pessoa, esta casa, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Cura-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, tem misericórdia, nos traz, Senhor, uma restauração, nos traz uma restituição, um renovo, Senhor, em nome de Jesus, nos traz um avivamento, limpa os nossos territórios, restabelece a tua aliança, nos coloca no tempo certo, com as pessoas certas, no lugar certo, Pai, segundo a tua vontade, segundo a missão, o chamado, o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Nos apresenta, Senhor, os teus amigos, nos apresenta, Senhor, a tua vontade, nos apresenta a tua sabedoria, nos transmuta, Senhor, de nível, Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, em nome de Jesus sobre nós. Nos capacita para termos a mentalidade, a sensibilidade de Cristo, os atributos do Espírito Santo, a unção necessária, Pai, para que nós venhamos falar de Ti, para que nós venhamos ser filhos úteis no Teu reino, para que nós venhamos frutificar no Teu reino, Pai, para que nós venhamos multiplicar, lançar a Tua palavra viva, porque, Senhor, a Tua palavra é viva, ela é eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, ela discerne alma e espírito, junta e medula, e que nós venhamos receber da tua espada para sermos purificados, para que o pecado, Senhor, venha a ser queimado, para que nós venhamos nos apartar de todo mal, de toda influência maligna, de todo homem perverso, sanguinário, fraudulento, invejoso e mentiroso, para que nós venhamos nos apartar de toda unção contaminada, para que nós venhamos nos apartar de toda vereda maligna, de toda a raiz da maldade, de toda a contaminação. Nos desperta, Senhor. Abre a nossa mentalidade, abre a nossa visão, a nossa audição, a nossa voz profética, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós venhamos receber o perdão, que nós venhamos receber um alinhamento, o ânimo, a cura, a restauração de identidade, a cobertura, a prosperidade, a inteligência, Pai, necessária, Senhor, em nome de Jesus. Vem com sustento completo, com sustento total sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida dos teus servos, Pai. Em nome de Jesus, vem restaurando a paz, a alegria, a abundância, Senhor. Em nome de Jesus, vem restaurando, Senhor, tudo que o Senhor já falou sobre nós, tudo que o Senhor determinou sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em nome de Jesus, fecha, Pai, fecha, nos dá autoridade, Senhor, em nome de Jesus, no mundo espiritual, para que nós venhamos nos posicionar diante da Tua presença, diante do Teu altar, Senhor, que nós venhamos todos os dias levantar altares de adoração a Ti, proclamando que só o Senhor é Rei, que só o Senhor é Rei, que Jesus é alfa, ômega, princípio e o fim, que Ele é o primeiro e o último, que Ele é o nosso Deus, e nós clamamos a Ti, Senhor. Vai fechando toda a porta de legalidade, toda a porta de maldição, toda a porta, Senhor, de vício, de cigarro, de jogatina, de glutonaria, de bebida, de maconha, de cocaína, todo vício em remédio, em pornografia, vício no crack, na masturbação, na prostituição, vício em roubar, Senhor, vício em adulterar, Pai, vício em manipular, vício em mentir,
Vai, Senhor Deus, nos despertando, para que nós, Senhor Deus, venhamos fechar todas essas portas, todas essas brechas, todas essas legalidades que o inimigo tem usado para entrar na nossa vida, para entrar na nossa família, para nos destruir, para nos roubar, para nos aniquilar, para nos paralisar e nos bloquear, porque todas essas portas, Senhor, são portas malignas. Em nome de Jesus, nos fortaleça contra todos os gatilhos, contra todas as recaídas, contra todas as mentiras de Satanás na nossa vida. Aonde, Pai, há ataques de emoção, de sentimento, Pai, que o inimigo tem usado para destruir a nossa vida. Todo sentimento de depressão, de angústia, de ansiedade, Pai, venha ser retirada da nossa vida, que nós venhamos ser limpos pelo sangue de Jesus. Toda perturbação e ataque noturno, toda insônia, toda exaustão, todo espírito de loucura, toda paralisação, toda estagnação, aonde o inimigo, Pai, tem colocado sentimento de rejeição, de luto, de abandono, de intimidação, de frieza, de trauma, de cansaço, de abuso, aonde o inimigo tem nos atacado, paralisa agora, Senhor, toda a porta de opressão, toda a porta de frieza, toda a porta de intimidação, Pai, todo roubo na identidade, toda fragmentação de alma e de espírito, Senhor, toda cauterização na mente. Vai, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos blindando, vai nos restaurando, vai nos fortalecendo contra todos esses tipos de ataque, vai fechando, Senhor, todas essas portas, todas essas brechas, todas essas legalidades, todas essas autorizações que o inimigo tem usado para nos atacar. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, desobstrui os nossos olhos e ouvidos, repreenda todo espírito de angústia, de medo, de trauma, toda ferida na alma, toda distração, toda procrastinação, Pai, toda preguiça, Senhor, tudo que nos impede de estar diante da Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos ser fortalecidos, para que nós venhamos te buscar em espírito e em verdade, para que nós venhamos, Senhor, te adorar, te exaltar, entregar a Ti jejum, oração, leitura da palavra, entregar a Ti, Senhor, a verdadeira adoração, Pai. Em nome de Jesus, desobstrui todo bloqueio na finança, todo bloqueio no casamento, no trabalho, na família, na saúde, no casamento, todo ataque na mente, na emoção, Pai, todo ataque, Senhor, que o inimigo tem, Pai, levantado, Senhor, nos fortalece para que nós venhamos derrubar todo altar maligno, para que o Espírito Santo venha nos mostrar quais são as coisas, Pai, quais são as portas, quais são os pecados, as iniquidades, as transgressões que nós devemos abandonar, para que o inimigo ele não tenha mais acesso. Senhor, em nome de Jesus, quebra todo espírito de manipulação, todo peso espiritual, todo ataque, toda opressão. Quebra, Senhor, todo cativeiro espiritual, toda maldição hereditária, toda maldição geracional, toda maldição mandada, gerada por desobediência. Quebra todo espírito de engano e de religiosidade no meio do Teu povo, no meio da Tua nação. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, silencia todo ataque, Pai, toda voz maligna, toda voz que se levanta, Senhor, para nos influenciar ao suicídio, para nos influenciar ao pecado, para nos influenciar. Amarra, Senhor, este valente. Silencia, Senhor, paralisa todo ataque do inimigo, retira todo poder maligno, toda influência, todo governo maligno sobre as nossas vidas. Retira, Senhor, em nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, todo espírito imundo, todo espírito de miséria, de paralisação, de bloqueio, de escassez, espírito de traição, de adultério, espírito da morte, de doença, de enfermidade, todo espírito de preguiça, de gula, de inveja, de orgulho, de ganância, Pai, vai tirando, Senhor, todo domínio desses espíritos malignos, Pai, da nossa vida, todo espírito territorial, aonde, Senhor, estes espíritos têm governado, nós, Senhor, pedimos o governo de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, o poder do sangue de Jesus para derrubar toda influência maligna, Senhor, aonde espíritos imundos têm se apoderado da nossa casa, da nossa família, da nossa saúde, nós dizemos não.
Nós clamamos o nome de Jesus, nós clamamos o general de guerra, o Deus dos exércitos, o Alfa, o Ômega, o leão da tribo de Judá. Nós clamamos ao Yahvé para que ele venha destruir toda a legalidade, para que ele venha destruir todo o cativeiro, toda a prisão. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, vai destruindo, Pai, toda a autorização maligna que foi gerada através de pactos, de consagrações, de benzimentos, de alianças, de entregas, de consagrações, Senhor. Através, Senhor, de palavras e simpatias, encantamentos e feitiçaria, batismo e invocações, troca, Senhor, de sangue, Pai, que geraram altares malignos na nossa vida. Nos retira de todo o cativeiro, de todo o laço do passarinheiro, de toda a peste, de todo o ocultismo, macumbaria, satanismo, em nome de Jesus, Senhor. Porque é o Senhor que vem contra demônios, contra a hoste, contra potestades, contra principados, legiões e hostes da maldade. É o Senhor quem quebra, Pai, todo o trabalho que foi feito. É o Senhor quem quebra toda aliança maligna. É o Senhor quem desfaz toda a apresentação maligna. É o Senhor quem desfaz toda a feitiçaria. É o Senhor quem desata todo o cadeado, todo o bloqueio, toda a tranca, todo o ferrolho. É o Senhor quem destrói toda a porta de bronze, todo impedimento, toda a corrente. É o Senhor quem luta as nossas guerras e arranca pela raiz toda a maldade. Destrói e derruba todo altar estranho. É o Senhor quem amarra e silencia todo valente. É o Senhor quem luta contra todo adversário. Em nome de Jesus, nós submetemos ao poder e autoridade do nome e do sangue de Jesus e declaramos que o nosso Redentor vive, e declaramos que Jesus é o Filho de Deus, e declaramos que o Espírito Santo tem liberdade de agir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela. Declaramos que só o Senhor é Deus, e o Senhor está revestido de toda a honra, de todo o poder, e o Senhor é Deus de geração em geração e está acima de todos os deuses. Em nome de Jesus, Senhor, venha ao nosso encontro, nos desliga de toda a influência, de toda a prisão, de todo o cativeiro, de toda a paralisação e de todo lugar de dor. Muda, Senhor, o nosso cenário, nos retira, nos livra de todo inimigo visível e invisível. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, as portas do inferno elas não podem prevalecer. Nós entramos no esconderijo do Altíssimo, tomamos posse do jugo suave de Jesus Cristo, tomamos posse da identidade de filhos de Jesus. Tomamos posse da identidade de filho de Jesus. Senhor, nós te buscamos em oração, nós te buscamos, Senhor, em meditação e leitura da tua palavra, nós te buscamos em jejum, nós te buscamos, Senhor, em nome de Jesus. Nós somos as meninas dos olhos dos eternos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, toda legalidade que foi dada de geração em geração. Nós nos arrependemos, Senhor, rejeitamos toda obra de injustiça, toda obra de maldade, toda obra de inveja. Rejeitamos, Senhor Deus, todo o mal, Pai, que foi levantado na nossa vida. Rejeitamos, Senhor, toda a programação maligna, toda a acusação, todo gatilho, toda a recaída, toda a raiz maligna e contaminada e todo o ciclo repetitivo. Expulsamos em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, todo espírito humano ou não humano da nossa vida, pela autoridade do nome do sangue de Jesus. Jesus, tu é o nosso Deus. Em nome de Jesus, retira pelo poder do sangue de Jesus toda a contaminação, toda infecção, toda inflamação, aonde houver uma doença ou enfermidade, Pai, passa o sangue de Jesus e retira, Senhor, e remove e nos transforma e nos transborda, Senhor, da tua presença, da tua unção, da tua graça, da tua glória. Retira, Senhor, todo câncer, retira todo caroço, retira todo nódulo, retira toda dor, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Retira, Senhor, toda ferida, retira, Senhor, em nome de Jesus, toda a contaminação, toda a doença da nossa carne, do nosso espírito, da nossa alma. Vai retirando pelo poder do sangue de Jesus toda alergia, toda dermatite, em nome de Jesus, Pai, toda AVC, toda aneurisma, toda dor de cabeça, toda dor de garganta, toda dor de ouvido, toda dor, Senhor, nas articulações, nas juntas, Senhor, em nome de Jesus. Vai retirando todo inchaço, toda artrite, toda artrose, todo lúpus, toda psoríase, toda pedra
pedra no rim, na vesícula. Vai retirando todo cisto, toda endometriose, todo mioma, toda infertilidade, toda demência, todo problema na memória, todo Parkinson, Alzheimer, toda leucemia, anemia. Vai, Senhor, curando, vai restaurando, vai restituindo a saúde nessa pessoa, Pai. Vai tocando em cada órgão, vai tocando em cada membro, vai tocando em cada célula, vai tocando, Senhor, e fortalecendo. Retira toda asma, sinusite, bronquite, febre, bronquiolite, Senhor. Vai, Senhor, paralisando toda enfermidade, toda doença, toda labirintite, Pai. Toda paralisia, Senhor, venha a ser curada toda doença, toda enfermidade que está sendo apresentada, Pai. Em nome de Jesus, toda doença que não há, Senhor, um diagnóstico em si, toda doença espiritual, toda doença, Pai, enfermidade no corpo, na alma e no espírito, venha ser curada pelo sangue de Jesus. Envia as águas que fluem do teu trono para curar, libertar, restaurar e fortalecer os teus filhos. Toda doença crônica, autoimune, infecciosa, toda doença metabólica, viral, hormonal e parasitária, saia do nosso corpo, saia da nossa família, saia da nossa genética, da nossa hereditariedade, pelo poder e autoridade do nome e do sangue de Jesus. Pai, vai fechando todas as brechas. Vai, Senhor, nos trazendo, Senhor, a memória, Pai. Em nome de Jesus, nos limpa, nos liberta, nos sara, nos cura, nos restabelece na Tua presença. Na Tua presença, Pai. Nos coloca sobre o Teu governo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti, porque Tu és, Senhor, o único Deus da nossa vida. Nós, Senhor, nos submetemos a Ti, Deus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Tu é o único Deus na nossa vida. Clamamos ao sangue de Jesus, clamamos à autoridade do nome de Jesus, clamamos ao Espírito Santo para que Ele venha nos direcionando, para que Ele venha nos capacitando, para que nós venhamos, Senhor, ser restaurados. Sermos, Senhor, fiéis a Ti, entregarmos a Ti toda adoração, todo louvor, toda a majestade, honra e glória. Nós nos submetemos a Ti, Senhor. Nós agradecemos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo pela presença, pelo amor, pelo cuidado, pelos livramentos, pelas portas de provisão, pelas portas, Senhor, de provisão, pela libertação, pela proteção, pelo fortalecimento, pela fidelidade, pela misericórdia, pelo cuidado que Tu tem conosco, pelo zelo que Tu tem conosco, pelo, Pai, a fidelidade que o Senhor tem na Tua palavra e nas alianças que foram estabelecidas. Nós agradecemos a Ti, ó Deus. Em Cristo nós vencemos as nossas aflições, pois Ele venceu o mundo. Fiquem todos na paz, Senhor Jesus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Grande e glorioso é o nosso Deus. Santo, santo.